Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e esse é um vídeo de expectativa versus realidade do mês de março. Ou seja, o que eu queria ter lido em março e o que eu realmente li. Bem, vou pegar aqui a minha agenda para ver o que é que eu anotei que eu queria ter lido em março, tá? Eu vou até aqui pro cantinho para botar as capinhas dos livros aqui. Como sempre, né, que eu tô fazendo esse ano, eu estou colocando 10 livros na minha TBR de todo mês, né? Eu quero ler, ter essa meta de ler 10 livros todo mês, né? Ainda não alcancei essa meta, março ficou quase lá. Em março eu coloquei para ler Terms and Conditions, Final Offer, Um Homem Chamado Ove, Os Corações Perdidos, A Maldição do Ex, Assassin's Quest, Uma História de Amor Agridoce, Segundo as Primeiras Impressões, Inocência e The Dragon's Promise. Essa foi a minha expectativa de leitura de março, né? Mas o que realmente aconteceu? Esse mês foi até um pouco melhor, porque dos 10 livros que eu botei para ler como expectativa, eu li 5 deles, né? Então, foi melhor. Desses 10 livros, eu li Terms and Conditions, Final Offer, Um Homem Chamado Ove, Os Corações Perdidos e Segundo as Primeiras Impressões. Mas além desses 5 livros que já estavam previstos, que estavam na minha lista de TBR, eu li mais 2 livros, totalizando 7 livros lidos em março. Eu li 2 livros da Tessa Bailey, que foram Aconteceu Naquele Verão e Fisgados pelo Amor. Então, esses foram os 7 livros que eu li em março, né? Não cheguei a ler os 10 livros que eu coloco como meta mensal, não cheguei a ler os 10 livros propostos, mas li 5 livros propostos. Tá bom, não sei se vocês lembram, se assistiram ao vídeo, esse mesmo vídeo de fevereiro, né, de expectativa versus realidade. Em fevereiro, no último dia de fevereiro, eu li o The Fine Print, que é o primeiro livro da trilogia Dreamland Billionaires, da Lauren Asher. Por isso, eu comecei em março a ler os outros 2 livros da trilogia, né? Então eu li Terms and Conditions e Final Offer. Eu li essa trilogia inteira em inglês e no Kindle, tá? Então não tem os livros físicos aqui. Apesar que o primeiro livro foi lançado já aqui no Brasil pela editora Essência. No mês passado, em fevereiro, o primeiro livro se tornou um favorito para mim, então eu tinha grandes expectativas para continuar essa série, mas acabou que os outros 2 livros não viraram favoritos também, apesar de terem sido leituras muito boas. O Terms and Conditions, ele foi um 4,5 estrelas pra mim, quase. Acho que só o terceiro livro ficou só como 4 estrelas. Essa série vai contar a história de 3 irmãos que meio que herdaram a Dreamland, que é tipo uma Disney, né? Só que com outro nome. Só que pra realmente herdar, né, essa parte dessa herança, eles precisam falar certas coisas que o avô deles, né, que era o principal dono, morreu, né, e deixou essas condições para que eles conseguissem a herança deles, né? Então a gente vai ver como cada irmão vai lidar com sua condição, né? E com as consequências do que eles vão ter que fazer e tal. O segundo livro vai mostrar a condição do irmão mais velho, que é o Declan, que vai se meter em um casamento arranjado pela sua secretária para conseguir pegar a parte da herança dele, né? E logicamente isso vai ter repercussões na vida pessoal de ambos os personagens. Eu gostei bastante desse livro, eu gosto bastante desse trope de casamento arranjado, então foi algo que funcionou comigo. O que eu não gostei tanto, assim, que ele não foi realmente favorito, é que eu não senti tanta... Como é que eu posso falar? Eu não gostei 100% do Declan, né, do personagem principal. Ele, logicamente, que tem alguns momentos mais fofos, né, com a personagem principal, que vai fazer o par romântico dele, mas não chega a ser realmente fofo, sabe? É fofo porque o que ele mostra como personalidade inicial dele é literalmente um babaca, sabe? Então qualquer coisa melhor do que isso é boa, mas ele não chega a ser um personagem encantador, sabe? Então ficou meio aquém por isso pra mim. Mas eu gostei da história como um todo, eu gosto da escrita da Lauren Asher, como ela constrói os personagens e como ela constrói os contextos. Já o terceiro livro, Final Offer, vai contar a história do irmão do meio, né, que é o Callahan. E nessa história do Callahan, a gente vai ter o trope de segunda chance. E trope de segunda chance não funciona comigo, não funciona tão bem, sabe? Então, assim, o Callahan e a personagem que é o par romântico dele, eles têm uma história anterior, né? Eles têm uma história
que começa lá na adolescência, na infância deles, sei lá, algo assim. E o Callahan vai embora e ela fica sozinha e depois ele volta por conta dessa herança. E aí eles têm que resolver tudo que ficou do passado deles. E isso me dá gastura, sabe? Eu não realmente gosto disso. Não me sinto confortável exatamente. Eu me senti bem desconfortável com essa história do Callahan. Eu dei 4 estrelas porque, assim, eu realmente gosto da escrita da autora. Eu gosto de como ela deixou as coisas mais sem tensão possível. Apesar de que talvez a primeira metade do livro seja com muita tensão sobre essa tal da segunda chance. Mas, assim, é uma história que envolve uma criança e a autora conseguiu fazer isso de uma forma muito singela e muito engraçada, muito divertida, e que realmente a criança fizesse parte da história, contasse como parte da história, né? Sem ficar algo em que a criança desaparece no momento e aparece só em momentos em que ela deve aparecer, muito entre aspas, sabe? Então, assim, eu achei que ficou legal essa construção, todo o enredo desses personagens, só que o trope principal não funciona muito comigo. Depois de terminar essa série da Lauren Asher, eu parti para ler Aconteceu Naquele Verão, da Tessa Bailey, que não vou dizer o primeiro livro, mas assim, esses 2 livros que foram lançados aqui no Brasil pela Intrínseca, da Tessa Bailey, eles são 2 livros que contam a história de 2 irmãs. Então, assim, fica meio que como uma série, mas você não precisa ler realmente como uma série, né? Eles são livros independentes. Apesar de que, obviamente, você sabe o que aconteceu, o final do livro. Na verdade, você sabe o final do livro, você nem mesmo abriu o livro, né? Mas enfim. Mas você sabe o que aconteceu no primeiro livro ao ler o segundo livro. Mas eu não me importo com isso, eu só li na ordem porque me foi apresentado na ordem. E porque eu tenho um certo toque com isso, né? Mas enfim. Então, Aconteceu Naquele Verão, a gente vai conhecer a Piper, que é uma influencer digital. Ela mora em Los Angeles e ela tá numa festa com o namorado dela. Só que esse namorado, que é o maior namoro que ela já teve, 3 semanas inteiras, termina com ela no meio da festa. E aí ela, por vingança, por querer sair, né, na cabeça dela por cima e tal, vai lá e faz uma festa em um local privado que ela não poderia entrar, chama muitas pessoas, tira muita foto, fica muito bêbada e tal, e vai parar na cadeia por isso. A irmã dela acaba pagando fiança, ela acaba saindo, né, da cadeia e tal no mesmo dia. Só que por causa de todo essa confusão, de todo esse bafafá, o pai dela, na verdade o padrasto dela, fica com medo de que ele vai perder um grande contrato, né? O pai dela, se não me engano, é produtor de cinema, algo assim. Então, ele tem um contrato com o dono do local que ela invadiu e ele não quer perder esse contrato. Então, por causa disso, ele vai ter que dar uma punição mais severa pra Piper, né? Em vez de dar uma punição mais ou menos, o que não seria nenhuma punição, como aconteceu ainda várias outras vezes. Então, o que acontece é que o padrasto dela manda a Piper pra uma cidadezinha litorânea, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é uma cidadezinha de pescadores, que é onde o pai dela nasceu, o pai da Piper mesmo, né? E onde a mãe dela conheceu ele e tal, enfim. Então, a cidade tem uma história junto com a personagem, né? E ela vai pra lá, vai ficar no bar que pertencia ao pai dela. A irmã dela, que é a Hannah, decide ir junto pra dar aquele apoio moral, né? E aí elas vão ter que lidar com essa vida, né, que é totalmente diferente da vida delas em Los Angeles, que é uma vida sem luxos, uma vida sem ter que mostrar pra todo mundo no Instagram que tá lá fazendo tal coisa, né, enfim. E aí as coisas vão acontecer, né, nessa cidadezinha pequena. Eu gostei muito desse livro, pra mim ele foi um 5 estrelas, ele foi favoritado, inclusive, porque é o tipo de livro que eu gosto, gente. É o tipo de livro que traz algum tipo de progresso na personalidade da personagem, sabe? Tem um grande romance, tem muitas cenas hot também. Enfim, eu gostei bastante da escrita da autora. Eu gostei do jeito como ela cita algumas problemáticas importantes, apesar de, logicamente, esse não ser o ponto central do livro, né? Mas eu gostei de ter esses assuntos lá. E eu
gostei dos personagens, eu gostei do contexto, eu gostei de como tudo ficou amarradinho. Eu não li esses livros logo em seguida, mas eu vou falar também agora do Fisgados pelo Amor, que é o livro da Hannah. Então, no Fisgados do Amor, aconteceu tudo o que acontece com a Piper no primeiro livro. Depois da punição da Piper, que o padrasto da Piper diz pra ela ficar só um verão, só 3 meses lá nessa cidadezinha, né? Então, depois de 3 meses, a Hannah volta pra Los Angeles, né? Volta pro trabalho dela, que ela, apesar de não precisar, ela trabalha como uma, se não me engano, assistente de produção de cinema, alguma coisa assim desse tipo. Ela gosta muito de música, e no primeiro livro ela começa a ter uma amizade com o melhor amigo do personagem principal do Aconteceu Naquele Verão, que é o Fox. No caso, o Fox é o amigo da Hannah, tá? Então eles começam a conversar muito pelo celular, por mensagem e tal. E a Hannah tá envolvida em um projeto, né? Em um filme que precisa de uma locação meio bucólica, blá 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 e tal. Então ela dá a ideia para o diretor, o produtor, sei lá, que façam um filme lá nessa cidadezinha, né? Pra ela voltar a ter contato mais direto com a irmã e com o Bill Fox. Essa amizade, obviamente, vai virar outra coisa e tem uma problemática muito interessante nesse livro que é relacionada não exatamente a Hannah, mas ao Fox. Eu gostei muito disso, então eu li esses 2 livros da Tessa Bailey, eu favoritei esses 2 livros da Tessa Bailey e foi isso. Eu não li eles na ordem, tá? Depois de Aconteceu Naquele Verão, eu li 2 livros que foi de leitura coletiva com o pessoal do Resenha dos Sonhos. Então eu li Um Homem Chamado Ove, do Frederick Backman, e eu li Os Corações Partidos. Aí depois eu li Fisgados pelo Amor. Mas já vou falar sobre um Homem Chamado Ove primeiro. Eu falei sobre esse livro várias vezes. Em alguns dos meus vlogs, talvez no vlog 4 e 5. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo pra ver os meus vlogs, pra ver o que é que eu ando lendo e tal. Então, assim, eu li Um Homem Chamado Ove, eu pensei que eu ia me emocionar muito, porque as pessoas andam se emocionando muito lendo esse livro. Mas, assim, eu gostei bastante da leitura, mas não foi um livro tão emocionante assim pra mim. Eu acho que ele tem algumas problemáticas. Na verdade, acho que ele tem uma problemática que eu achei muito problemática, que não foi realmente trabalhada, e isso me incomodou. Mas, de modo geral, a história é muito bonita, a história é muito tocante. Só não foi uma história de chorar pra mim, né? Mas eu gostei bastante. Recomendo a leitura. E quero assistir o filme também. Aí depois de Um Homem Chamado Ove, eu li Os Corações Perdidos, da Celeste Ng. Foi o meu primeiro contato com a autora, eu não li os outros livros da Celeste Ng. Esse é o livro mais novo dela, né? O lançamento foi lançado aqui pela Intrínseca. Só que esse livro, assim, funciona mais ou menos comigo, sabe? Não gostei tanto dele, na verdade, assim, foi uma história bem ok pra mim. Acho que eu também falei um pouco sobre ele em vlog. Mas a minha principal crítica a esse livro é que, assim, ele traz uma temática, uma problemática que parece ser uma coisa nacional, mas a autora se limitou a mostrar ele do ponto de vista de apenas 5 pessoas, meia dúzia de pessoas, sabe? Então, assim, no começo parece que é tudo muito grande, muito, está acontecendo em todo o país e tal, mas a gente só fica sabendo o que acontece, na verdade, na vida daqueles personagens, e parece que o resto do mundo não tá nem sabendo de nada, sabe? Aí depois de Corações Perdidos, eu li Fisgados pelo Amor, como eu já falei, né? E por último, no último dia do mês de março, eu li Segundas Primeiras Impressões, ou Primeiras e Segundas Impressões, não, acho que é Segundas Primeiras Impressões, da Sally Thorne, que tem essa capa ridícula. Nossa, eu não consigo falar sobre esse livro sem falar que essa capa é ridícula, porque é ridícula, né? Não tem como. Essa capa é ridícula. A história eu achei ok. Eu li um outro livro da Sally Thorne, que é O Jogo do Amor-Ódio, e eu gostei bastante, né? No final dá uma derrapada, mas no geral eu gostei. Mas esse livro, eu gostei, mas durante toda a história eu senti como se fosse uma história de comédia romântica dos anos 90, sabe? Eu fiquei com essa sensação assim de que, sei lá, faltava algo ao mesmo tempo de que tinha muita coisa assim, sei lá. Não sei se tá pra entender, acho que nem eu me entendo. Mas é uma boa história, só que tem algumas ressalvas, né? Tem algumas coisas assim que não se conectaram muito bem. Tem algumas coisas que não
não funcionaram muito bem. Então foi isso. Alguns favoritos, algumas histórias bem ok, nada assim que eu tenha desgostado exatamente. Então, no geral, foi um mês muito bom, gostei. E aí, mas vamos ver se agora em abril, né, eu consigo... Na verdade, mentira. Hoje eu tô gravando esse vídeo no dia 18 de abril e eu só li 4 livros, 3 livros, 4 livros esse mês. Né? No máximo vou ler 6 livros esse mês. Então assim, não vou chegar na minha meta de 10 livros em abril. Mas é isso, né? A gente vai continuar tentando, tem alguns meses mais pra continuar tentando. Me conta aqui embaixo o que é que você leu, o que é que você gostou dos que eu li, o que é que você quer ler do que eu li. Vamos conversar sobre as leituras de março. Não se esqueça de deixar seu curtir aqui nesse vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas leituras e desse vídeo. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!